Ok. Carlos, és tu. Agora é o Carlos. Eu, Carlos, primeiro conheci o trabalho dele, porque o Carlos, posso dizer que foi dos pioneiros em Portugal a trazer uma linguagem mais cinematográfica aos casamentos, mais do que um mero câmara que colocava a própria da câmara no ombro e filmava tudo o que acontecia de forma irrefletida, filmava o que estivesse a acontecer sem qualquer preocupação. Ele não, quis ir mais longe e dar-lhe um toque mais cinematográfico. E eu penso que foi um bocadinho isso que me levou a também ir explorar a área dos casamentos, porque foi uma área que, fruto das circunstâncias, me surgiu como uma oportunidade e eu acabei por ingressar nesse mundo e digamos que o Carlos para mim era uma referência já na altura e continua a ser. Eu gostava de ouvir agora o Carlos contar como é que foi o início dele. Bem, então. já foi há algum tempo, já foi em 1980, olha, não, foi em 2004, o primeiro casamento que eu fiz, estava na faculdade ainda, andei na Lusófona a tirar cinema e vídeo e realmente interessei-me, fiz muita coisa, não é? Ao início eu acho que estamos todos a tentar descobrir o que é que queremos fazer, não é? E fazemos um bocadinho de tudo. E quando comecei, fiz imensa coisa, de curtas, institucionais. Por acaso a Lusófona tinha uma cena fixe que no final no último ano tu fazias uma curta, um documentário, um institucional, um videoclipe, um direto. Tinhas a possibilidade de fazer cada uma dessas coisas. E eu, durante a faculdade, comecei logo a fazer casamentos. O pai da minha namorada, na altura, fazia casamentos, era fotógrafo de casamentos, tinha uma loja e abriu-me as portas, porque no início tu queres filmar e queres começar a filmar e eu apaixonei-me um bocadinho pelos casamentos, confesso que adoro fazer casamentos. Gosto mesmo de tanta coisa que adoro nos casamentos que tem a ver com a liberdade criativa, que tem a ver com a essência do dia, que fez com que eu me apaixonasse por aquilo. Aquela adrenalina, é aquela coisa do direto, não é? As pessoas às vezes falam muito da adrenalina do direto, de quem faz diretos. Aqui é uma coisa quase, é uma coisa que só tens uma oportunidade. Só acontece naquele dia. Só acontece naquele dia, e tens que captar bem à primeira, e então eu adorei fazer casamentos de início. Não comecei a fazer logo assim, como é óbvio, comecei a fazer como se fazia, os fotógrafos eram os meus clientes. Na altura, eu agora os casamentos que faço é diretamente para os noivos, muito do mercado internacional, mas faço muito diretamente para os noivos, e comecei a fazer para os fotógrafos e ficava num cantinho, câmara ao ombro, num cantinho, a filmar, às vezes pedia autorização ao fotógrafo, que era o meu cliente, que me tinha contratado, se podia dar um passinho à frente, lá dava um passinho à frente e filmava. Mas à medida que começas a chegar ao final da faculdade, e vais aprendendo, não é? Na faculdade, aprendemos tudo, comecei a querer pôr mais do que estava a aprender na escola, nos casamentos, comecei a pôr cada vez mais. E fazer outras coisas ao mesmo tempo, sempre a fazer outras coisas ao mesmo tempo. Olha, conheci o Filipe Pedro, que há bocadinho estava ali no Clix, trabalhando no Clix TV. As pessoas já nem sabem o que é o Clix TV, mas pronto, era uma espécie de YouTube em 2005, aí. Trabalhei lá como repórter de imagem e foi conhecido o Filipe Pedro, mas isto para dizer que houve ali um momento de clique que me bateu muito ali no início, que foi, eu fazia casamentos já há uns anos e a minha irmã de repente casa, e o vídeo de casamento dela não refletiu minimamente o que é que o dia era. Para mim o dia foi uma cena incrível e o vídeo estava uma merda, por assim dizer. Acho que essa é a palavra que... Porque o dia foi mesmo incrível a imensos níveis, do ponto de vista de emoção, do ponto de vista de storytelling. Eu levei a minha irmã ao altar, eu não me recordo nunca ter visto o meu pai chorar, ele chorou, ele emocionou-se,
Pá, e o vídeo não captou nada disso. Pá, e de repente, eu parei um bocado para pensar e percebi o impacto que aquele dia tinha tido, porque o dia foi muito importante para mim, e percebi que eu também filmava assim. Eu também fazia os filmes de casamento daquela forma. Pá, então aí deu-me um clique. Ok, tipo, isto não capta a beleza do dia, isto não tem sensibilidade de storytelling, isto não capta a essência do dia como o que a realidade é, o que eu vivi. Pá, então, o que é que se pode fazer de diferente? Não é? O que é que se pode fazer de diferente? E foi aí que, pá, parei para pensar e tentar ir buscar as cenas que tinha aprendido um bocado na faculdade e perceber se podia colocar isso ao serviço da captação do dia de casamento. Eu lembro-me, desculpa só interromper, eu lembro-me de teres contado uma história a respeito desse dia relativamente a um carro. Sim. Pá, essa história tem piada porque, e tem a ver, é engraçado, o Vítor estava a falar disso, o Vítor estava a dizer de mudar qualquer coisa em termos de repente experimentar umas lentes diferentes ou fazeres qualquer coisa. Eu acho que há aqui uma coisa, e o Jorge também, parece que isto é uma coisa que caracteriza, e tu também, que é esta coisa de querermos sempre crescer, queremos sempre fazer, ok, já fizemos isto, agora como é que podemos fazer um bocadinho diferente? Como é que podemos crescer um bocadinho? Como é que podemos passar para o próximo nível? Eu acho que todos temos um bocado essa missão. Essa sede, não é? Esse não podemos estar aborrecidos a fazer as coisas, acho que é um bocado isso. Acho que é esse o objetivo também. O facto de ser diferente deixa de ser aborrecido. Tal e qual, acho que te desafia, não é? Dá-te ali um entusiasmo. E o que acontece? Isto por causa dessa história do carro, é que o que aconteceu foi muito simples. Os casamentos faziam-se de uma determinada forma, havia umas poses que a noiva fazia e havia... Em cima da cama. Em cima da cama, havia determinadas coisas que era suposto se filmar, havia um guião pré-estabelecido, e nesse dia aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi a minha irmã casou na zona de Abrantes, numa aldeia perto de Abrantes, o namorado era de lá, e nessa aldeia há um farmacêutico que era assim a pessoa, se calhar, com mais posses da aldeia, e quem casasse nessa aldeia tinha que levar o carro farmacêutico, e emprestava um carro antiguíssimo, um carro muito antigo, e ele emprestava, e as pessoas todas ficavam um bocado contentes por ele poder levar, por a noiva poder ir no carro do tipo da farmácia. Era assim uma tradição da aldeia de irem no carro do tipo da farmácia para o casamento. E a casa era muito próxima da igreja. Mas pronto, ela dava para fazer a pé, mas ela ia naquele carro antigo. E devido a circunstâncias familiares, nós estávamos, enquanto que o videógrafo estava a filmar a minha irmã a fazer umas poses no quarto, pá, à volta havia um monte de história a acontecer. O pai do noivo, portanto isto é a casa do pai do noivo, tem 2 andares, a minha irmã estava na parte de cima, eles separaram-se, a minha irmã estava sempre preparada na parte de cima, o noivo estava sempre preparado na parte de baixo, e à porta da casa, desta vivenda, estava o pai do noivo a lavar o carro. O carro a brilhar, o carro do farmacêutico a brilhar, o carro estava a brilhar por todos os lados. E nós estávamos um bocadinho na dúvida se o meu pai iria ao casamento ou não. Estava definido que eu iria levar a minha irmã ao altar, e de repente eu venho à janela, a minha irmã estava a fazer aquelas tais poses no quarto, o fotógrafo e o videógrafo a filmar, de repente eu venho à janela e vejo o meu pai que chega e, sem sequer entrar em casa, tira o casaco, arregaça as mangas e começa a ajudar o pai do noivo a limpar o carro. Este momento para mim teve um significado brutal, porque ele é esse tipo de pessoa, ele é esse tipo de... que tem esta coisa boa de, se vê alguém, ele é um trabalhador, e se vê alguém a fazer alguma coisa, ele vai lá e ele ajuda e arregaça as mangas. E foi super engraçado, foi um episódio super engraçado, que disse muito, que para mim tinha significado e dizia muito sobre quem é que ele era, e isso passou completamente ao lado do videógrafo.
entre muitos outros momentos. Portanto, a única coisa que eu estou a tentar dizer é que o facto de ter passado por isso, o facto de ter passado por aquela experiência, fez-me ver que há muito storytelling, muito significado naquele momento. E mudou a minha perspectiva. Tu fazes alguma, quando vais, tu fazes algum tipo de guião, de alguma coisa antes de preparação para uma ficção temos que fazer, mas para um evento deste, fazes? Faço. Eu faço que é, nós chamamos da fase do story finding, que é ir à procura da história. Okay. Um bocado como o Jorge vai à procura da história, e eu tenho um método que não fui eu que desenvolvi, aprendi, que é o dos 4 P's, que é quase todas as histórias têm estes pilares, que é people, place, o plot e o purpose. E então eu vou à procura de explorar, tenho questões específicas que coloco para personalizar e para descobrir qual é que é aquela história em particular, ou seja, quem é que são os personagens, quem é que é relevante para a história, o que é que os caracteriza como personagens, portanto, as pessoas, não é? As pessoas, que são um pilar super importante da história. Depois há o plot, que no fundo é a ação do dia, mas o que é que eu vou filmar, como é que nós vamos filmar, vai ser câmera à mão, vai ser com que tipo, que partes do dia que vamos filmar e que relevância que tem para a história ou não. Depois, isto é o plot, pronto, a ação, no fundo. Depois temos o place, os casamentos têm muito a ver com o lugar, todas as histórias, não é? Era uma vez, não sei aonde, todas as histórias são assim. Sim. E aqui a parte do place é muito importante. Olha, por exemplo, neste casamento tem muito significado ali aquela arcada, este sítio é o sítio onde o noivo pediu a noiva em casamento. Portanto, eu tento perceber qual é que é o significado e a importância dos lugares para a história, para depois abordar os lugares em função disso. Se o noivo se veste em casa e aquilo é o quarto dele de infância e ainda tem coisas na parede da infância dele, pronto, tento perceber a importância dos locais. Depois a última coisa é o significado, não é? Sim. É transversal a tudo. Mas isto implica que tu ires aos sítios primeiro, então, ou pelo menos conheces as pessoas primeiro, não é? Um processo. Sim. Faço 2 a 3 reuniões É como um bocado como ao Jorge. Primeiro entro eu e depois é que a câmara entra. Okay. Nesse aspecto é um bocado a mesma cena. Tento fazer mais ou menos a mesma abordagem que se faz profissionalmente para outras coisas. Ter pré-produção, a rodagem e depois a fase da pós-produção. Tu fazes com quantas pessoas? Normalmente somos 2 videógrafos e um assistente. Assistente, ok. Tens aqui sequências muito boas mesmo. É quase muito cinemático até aqui. Estou a tentar, não é? Estamos a tentar trazer esta abordagem. Há uma coisa que eu sempre achei, eu acho que é engraçado, se calhar temos isso em comum, não é? Temos aqui uma paixão pelo cinema em comum, acho eu, os 4. Sim. E tu fazes isso na ficção e tentas trazer isso para a publicidade, o Jorge faz isso nos documentários e eu tento fazer isso nos casamentos. Sim. Com aquelas coisas, as regras clássicas, não é? A importância de emoção, a construção dos personagens, plano contra plano, a ação e a reação, contar a história com o princípio, meio e fim. Nunca tiveste nenhum contratempo? Tiveste que resolver assim rapidamente? Puxar ali da imaginação? Contratempos, tenho tantos, tenho um contratempo muito bom. Olha, tenho um contratempo que estava num casamento e de repente, naquela parte da cerimónia, era um casamento civil, e naquela parte da cerimónia em que a conservadora pergunta: existe alguém que se opõe à realização deste casamento? A mãe do noivo diz que se opõe. Oh. Até imagina. Escolheu esse momento. Nós somos 2 videógrafos. E a indicação e a cena entre nós é: ok, atenção aos noivos, plano contra plano, quando é aquele momento das alianças e tudo isso, estamos plano contra plano, mas atentos sempre com o olho na audiência, não é? Para dar as reações da audiência.
Pá, eu lembro-me perfeitamente de estar a filmar o noivo, ele estar a sorrir, e quando ela pergunta isto, a senhora levanta o braço e eu tipo, vir para a mãe ou não? Vir para a mãe? Há ali uma reação na audiência, não, vou manter o noivo. Mantive-me no noivo e ela, sim, este casamento o meu filho está a casar por coação. Ai. Eu mantenho a câmera nele, estás a ver? Não virei para lá a câmera, mantenho nele, a expressão dele muda completamente. O gajo estava feliz, de repente começa a ficar completamente apreensivo e preocupado. E a conservadora manteve a calma. Estamos a falar de uma conservadora de uma calma e de uma tranquilidade. Ela mantém calma e diz assim, ok, então tem a oportunidade no final da cerimónia de vir falar comigo. Por agora vamos prosseguir o casamento. Ela continuou. No final a senhora pode vir falar comigo e eu vou tomar nota do seu apontamento. Pá, este foi um casamento completamente hilariante, completamente... Mas era verdade? Ou foi brincadeira? Não. Os noivos o noivo depois cortou relações com a família, com a mãe. A mãe era completamente contra o casamento e achava que ele estava a casar sob coação. Ele era português, ela era búlgara. Teve tantos episódios. Há um episódio engraçadíssimo na foto do grupo. A fotógrafa, uma bacana, que é uma amiguinha, que é a Matilde Berg, ela prepara toda a gente para a foto do grupo. E tu tens os noivos cá em baixo, ao lado tinhas os pais da noiva e de repente os pais da noiva andavam lá atrás. Aí ela chama os pais do noivo mesmo para virem cá para baixo, para o pé não, os senhores não querem vir aqui para a foto, para o pé do seu filho, e eles lá atrás, não, vamos ficar aqui. Os pais do noivo ficaram lá atrás na foto do grupo. Assim, uma situação, imagina, não é? Uma situação estranhíssima, completamente awkward. E este casamento teve assim uns momentos destes muito, muito awkward. Mas você já tem uma espécie de template para a filmagem de casamento, já sabem, acabas por provocar muito, ou seja, acabas por dirigir muito, e isso também, na tua opinião, foi uma das razões porque o teu trabalho melhorou, porque deixaste de estar lá só ao pé do fotógrafo e acabaste por interagir mais com a ação, ou tem a ver, ou tens uma postura mais de estar sempre atento e procurares como é que é? Eu acho que é um bocado 50-50, sabes? Eu sinto que eu tenho uma frase aqui entre nós na equipa que é: eu gosto de planear, mas para que de alguma maneira seja espontâneo. Ou seja, eu adoro ter uma estrutura de onde parto, que é o conhecimento dos noivos. Ela é, por exemplo, agora fiz uma reunião há pouco tempo e a noiva disse-me que ele é super divertido e que ele gostava de ter feito stand-up comedy. Estou na reunião de preparação e eles me diziam, eu gostava de ter sido stand-up comedy. Um gajo de stand-up comedy. Eu já estou atento a isto, eu já tomei nota disso. Ela disse-me que ele era um gajo super divertido e que ele gostava era de ter sido gajo de stand-up comedy. Então eu vou à procura no dia de momentos em que ele estará a falar e provavelmente alguém se vai rir. Exato. Eu vou à procura disso no dia. Vou à procura de algumas coisas que ajudem a definir quem é que as personagens são. Mas também adoro ir... é 50-50, sabes? É tipo um bocado um pé naquilo que preparei, no outro à descoberta, sabes? Gosto de ser surpreendido por aquilo que acontece no dia. Sei lá, é um bocado como na ficção. Tu tens o guião, não é? Mas se calhar gostas de seguir o guião, mas depois também haver espaço para o improviso. Sabes que uma das coisas que eu, há bocado até por causa uma das coisas que às vezes tinha mais dificuldade nos casamentos é que ficava muito tempo à espera do conteúdo, nomeadamente o que as pessoas falam e essas coisas todas, e depois acabava por ter pouco tempo para fazer os beauty shots. Eu não sei como é que vocês fazem, não sei se vocês na vossa equipa se dividem, está mais ligado à ação propriamente dita, à cobertura da história, né? E a outra pessoa fica mais a fazer B-roll ou a fazer beauty shots e essas coisas todas. Portanto, como é que é o teu caso? Nós dividimos completamente, sabes? Imagina, eu planeio o dia, tenho um plano de realização para o dia e vou à procura de... O plano de realização é dividido em duas partes. É dividido pela parte do storytelling,
Quem é que são os noivos, quem é que é a noiva, quem é que são as pessoas mais importantes, que papel é que os pais vão ter no dia. Portanto, há essa parte de storytelling, que tal história dos 4 P's, People, Place, Plot e Purpose, e depois há um planeamento prático do dia, em que eu tenho uma tabela, que tem de um lado um operador e do outro lado um outro operador, e tem os horários. E tem todos os horários, tem os horários e o plano para cada um dos operadores. Sim. Estás a ver? Imagina, o operador, eu vou estar, os preparativos da noiva começam às 10, eu vou estar lá às 9 para filmar os beauty shots. Okay. Das 9 às 10 vai acontecer isto e eu vou filmar isto. Das 10 às 11 vai acontecer isto. Há um plano, que é um plano de realização. Eu faço um plano de realização prévio, que depois eu partilho com o segundo videógrafo e ele pode acrescentar os insights dele. Eu não sei se posso partilhar aqui algum documento ou não, mas posso partilhar aqui força. Realização só naquela, por tudo curiosidade. Mas há esse plano de realização que é feito em função como é que isto se faz? Share screen, janela, estamos a ver. Estão a ver alguma coisa, não é? Sim. Bem? Conseguem ver aqui o plano? Não, tens que abrir mesmo. Tem que abrir mesmo o documento, então. Clica. Ou minimiza essa janela para tentar aceder. Eu acho que tenho que fazer de novo. Share. Janela. Abre já com o documento aberto. Abre já. Partilha já com o documento aberto, exatamente. Sim, isto estão a ver. É isso. Aqui tem fala um bocadinho de people, place, plot, purpose, umas coisas de realização, depois sobre o som. E este está a abrir aqui a parte de baixo que tem a parte do plano. Ok, está aqui. Por acaso é deste que estamos a ver. Desde que apesar de ser com chuva, foi super tranquilo para os noivos, não foi? Sim, por exemplo, este tem aqui, tu conseguem ver? Aqui, Carlos e o Diogo, preparativos. Carlos acompanha a Inês, o Diogo acompanha a Daniel. A Inês está às 10h30 no yoga. Ao meio-dia está nos cabelos. O Diogo, que acompanha a Daniel, ele vai estar na praia ou no vôlei. Tem um plano na cerimónia. O exterior da igreja e o interior da igreja é ali do Diogo. Colocar o micro no noivo, padre, chegada dos noivos e convidados. Carlos faz a chegada da noiva e o Diogo faz a entrada do noivo. Tem um plano, a noiva a ser entregue ao noivo é do Carlos, as reações do pai vai haver reações, ali na primeira fila é do Diogo. O Carlos fica com o noivo, o padre faz as boas-vindas, planos abertos, slides. Há uma divisão por videógrafo. Há uma partilha de algumas inspirações, referências criativas, o filme favorito dos noivos. Enfim, é um plano de realização para irmos mais preparados possível para o casamento. Boa. Não fazia ideia que por acaso poderia preparar assim a esse nível que o faziam, que é interessante. Para ter esses resultados assim tem que ser, não é? Porque isto está muito bom mesmo. O tal mantra deles que é preparar para ser espontâneo. Ok. Eu acho que uma das melhores escolas, de facto, para se aprender e para se evoluir, de facto, acaba por ser os casamentos, porque a nível de storytelling temos que ser muito rápidos, temos que perceber, de facto, quais são os personagens, quais são as pessoas que nos ajudam a contar essa história, e, de facto, é muito
E depois é aquilo que tu dizes, Carlos, a gente olha para... Tens os reaction shots, plano contra plano, portanto há toda uma linguagem que trazes do cinema para aqui e faz, de facto, toda a diferença. Sim. O que é que tu usas em termos de equipamento? Câmaras, objetivas, luzes? O que é que... Neste ano era... Aqui isto é 2016, este casamento. Isto aqui era a Mark III. Agora estou com a A7S3. E aqui era tudo 70-200, 24-70, 50, as lentes da Canon. Agora estou a passar para as lentes da Sony. Aqui contrataste um helicóptero também para fazer essa imagem. Percebo tão bem o Jorge, de explorarmos a cena. Eu lembro perfeitamente num casamento, veio grus, que ele levar grus para casamentos também. Cheguei a fazer casamentos que a cena era ter 3 câmaras, filmarmos com 3 operadores. A gente já filmasse com 3 operadores, ainda vai dar uma cena mais. E depois acabei por não usar quase plano nenhum desse terceiro operador, porque a linguagem dele era tão diferente da nossa que aquilo não ligava a nada. E que luzes é que levas? Eu tento usar ao máximo a luz de lá, levo muito pouca luz, para ser sincero. Tenho uns aperture, uns LEDs, mas tento não usar luz artificial. Por acaso, luz artificial tento evitar ao máximo usar nos casamentos. Então é interessante agora, as câmaras novas, desde que surgiram as DSLRs que permitem fazer vídeo com qualidade. Antes disso, a única coisa câmara de vídeo que podíamos ter não tem nada a ver com o que agora temos disponível agora para fazer coisas, não é? Agora tens uma câmara que pode estar com um saco pequenininho. Há anos atrás tinhas de ter aquelas câmaras grandes, tipo, para ter alguma qualidade de imagem, tinhas de ter aquelas câmaras mesmo Super VHS ou digitais, ou o que fosse, DVC Pro, aquelas câmaras mesmo pesadas, que mesmo assim não se equiparam ao que estas imagens, ou que estas câmaras novas permitem produzir. Que é impressionante como a tecnologia, nestes últimos 10 anos, disparou. E com isso também disparou a quantidade de pessoas a fazer imagens. Sejam criadores, sejam youtubers, ou pessoas de criação de conteúdo. É impressionante com a quantidade agora. Acho que nunca se produziu tantas imagens no mundo como agora. Tanta coisa, não é? Plataformas e assim. Carlos, tu que partiste da altura em que se ainda usavam aquelas câmaras maiores, ficaste com a impressão de que quando as câmaras começaram a diminuir foi mais fácil entrar, digamos, no mundo ou no dia do casamento, sendo uma coisa tão privada? Eu acho por ser mais discreta, se calhar? Eu acho que sim. As pessoas não percebem bem o que é que nós fazemos, sabes? As pessoas pensam que a câmera não é verdade. Há muita gente que pensa, tira-me aí uma fotografia. As pessoas, agora, como as câmaras são tão pequenas, as pessoas até pensam que tu estás a fotografar e nem percebem que tu estás a filmar. Realmente, eu acho que fez com que nós fôssemos um bocadinho mais invisíveis. Eu tenho vindo realmente a despir de equipamento, tipo, a tentar, complicar, colocar cenas e pós-casamentos era ridículo, enchia o carro de tralhas. Surgiram aquelas primeiras gruas portáteis. Agora não usas? Agora não, acho que estou cada vez mais focado, estou a tentar focar cada vez mais na história. Sim. No storytelling e... Porque para mim, o que é o cinema, não é? Tipo, esta pergunta, por acaso, é uma pergunta que gostava de desafiar os três a responder. O que é o cinema para vocês? Porque... O que é o cinema? O que é o cinema? Estamos aqui a falar da abordagem cinematográfica, não é? Para mim é uma... Posso dizer, para mim é uma forma de nós aprendermos, tirarmos lições em modo de entretenimento. Porque eu já fiz um vídeo sobre storytelling no meu canal e falo precisamente disso, da origem da minha paixão pelo cinema. E foi em sessões de cinema que o meu professor de História fazia e, curiosamente, um dos filmes que eu mais me recordo foi um filme de animação, que era o Ants, que era de formigas.
Mas era engraçado que ele depois pedia-nos para escrever um texto sobre aquilo que tínhamos interpretado do filme, e eu dali consegui tirar, sei lá, lições, não digo de vida, mas de amizade, de companheirismo, de espírito de equipa. Ou seja, são formas de entretenimento que ao mesmo tempo te dão alguma coisa, não estás só a passar o tempo por passar, dá-te algo mais. E uma vez que nós temos um tempo limite de vida, não é? Se pudermos aprender essas lições através de outros, da história de outros, acho que acabamos por conseguir, pelo menos é essa a minha perspectiva, tornar-nos seres mais ricos, aprendendo das vivências dos outros, não só com as nossas. E por isso é que para mim o cinema é essencial. Eu ainda tentei desviar-me ali um bocadinho e ir pela engenharia civil, mas simplesmente não resultou. Tive que parar aqui ao vídeo. Para mim o cinema é assim, eu concordo, acho que a Elsa disse, eu concordo bastante com isso, que é o cinema é captar de facto vivências fictícias, não é? Também podem ser reais, não é? Podem ser reais, inspiradas em coisas reais, e trazer para outras pessoas vivenciarem aquela experiência. Ups. É uma boa maneira de terminar. Acho que é uma representação, eu acho que é uma fuga à realidade também, de certa maneira, é uma representação artística da realidade, portanto, ou seja, é uma recriação, portanto, e quando eu digo da realidade é da vivência das pessoas, de quem somos, de todos nós, portanto, é sempre é arte por cima da nossa realidade, de certa maneira. Mas há uma coisa que essa arte que nos provoca emoções, de certa maneira, não é? Portanto, ou seja, é aquilo que, por exemplo, muitas vezes nos casamentos acontece. Os casamentos, quando são filmados, não só os casamentos, mas outras coisas, quando nós filmamos e quando nós vimos os brutos muitas vezes não têm qualquer tipo de emoção, não é? Só depois quando a gente monta o plano e o contraplano, a ação e a reação, quando a gente mete a música, quando a gente enquadra as coisas de uma maneira completamente diferente, é que existe essa magia, não é? Portanto, e tudo isso é o que depois vai trazer o cinema, não é? Portanto, ou seja, quando cada vez quando tu descolas da realidade, começas a entrar numa dimensão completamente diferente, não é? Portanto, e eu acho que isso, o cinema permite-nos isso. Mas eu só queria dizer uma coisa que disseste aquilo e que tem a ver ainda com os casamentos. Lá está o Vítor com a tecnologia, acabou uma câmera, agora já está noutra. Estás a experimentar. O meu PC crashou duas vezes, acho que ele estava mesmo a aquecer e crashou duas vezes, mas liguei ao telefone. Mas há aqui uma coisa, há bocado a Elsa falou do tamanho das câmaras e não sei o quê, e isso permitiu ao Carlos ser mais discreto. Eu acho que a questão não é tanto... Hoje em dia o videógrafo é na mesma visível como era antigamente. A câmera é mais pequena, mas ele é visível. Aliás, eu acho que são cada vez mais visíveis porque hoje em dia não há um videógrafo, já são 2, 3 quando vai o assistente. Portanto, a visibilidade das pessoas é cada vez maior. Aqui houve algo que mudou. O dono do casamento deixou de ser o fotógrafo. E o fotógrafo era... de facto, a pessoa que nos impedia de nos dar o passo à frente, como o Carlos há bocado acabou de dizer. Portanto, ou seja, e o videógrafo era, de facto, o parente pobre da cobertura do dia, de certa maneira. Portanto, era quase, muitas vezes, eu lembro quando comecei em 96 ou 97, o vídeo até era gratuito. Era uma oferta do fotógrafo. Portanto, ou seja... Era isso que era assim, portanto, ou seja, e quando o fotógrafo, o que a tecnologia nos permitiu a todos, e tem a ver com o vídeo, foi o quê? Começámos a ter imagens em movimento com uma qualidade idêntica à película, de certa maneira. A película não, a imagem, a still image, a imagem fixa, de certa maneira. Sim.
Ou seja, e que permitiu, antigamente isso era muito difícil, tu não tinhas câmaras com profundidades de campo que as máquinas fotográficas tinham, ou seja, e de certa maneira passámos a ter uma imagem mais cinematográfica. E o que é a imagem cinematográfica? É trabalhar a profundidade de campo ou não. Antigamente, com os sensores que nós tínhamos, a gente não tinha praticamente desfoque nenhum em lado nenhum. Portanto, ou seja, isso foi o que de facto permitiu essa grande evolução. E hoje em dia já tive casamentos que praticamente tiveram um videógrafo, que neste caso fui eu, e não tiveram fotógrafos. Okay. Ou seja, não tiveram fotógrafos. Os fotógrafos eram os convidados e não sei o quê. Portanto, já me aconteceu. E não só comigo, com outras pessoas, que, quer dizer, não no nível que vocês trabalham, porque eu como depois não acabei, vou fazendo um casamento ao outro, mas não estou no nível de casamentos internacionais, de grandes decors, uma das coisas que o Carlos fala ali, de facto, o decor, não digo que é o mais importante, mas o cenário também conta muito. Também ajuda. Ou seja, eu nunca filmei um casamento numa quinta brutal como isso também ajuda imenso, não é? Mas pronto, hoje os fotógrafos já há um respeito pelos videógrafos e essencialmente graças muito também ao teu trabalho, Carlos, porque trouxeste esse respeito, não é? Portanto, hoje em dia a malta olha para a malta do vídeo e já não são uns pé-rapados, portanto hoje em dia já há muito respeito portanto isso acho que foi essa relação com o fotógrafo. O que é que sentes que trouxeste do teu trabalho, dos casamentos para os casamentos? Hoje usas olha, forma como fazes comentários eu não estou nesse patamar. Eu olho para as tuas imagens e assim, eu não estou nesse patamar, porque de facto para chegares é aquilo que e não tenho qualquer tipo de problemas. Para chegares a esse patamar tens que treinar muito, tens que fazer, tens que viver, tem que ser quase uma profissão. Ou seja, tens que perceber, tens que fazer tipo 10, 15 casamentos por ano. Não podes só fazer estás a perceber? Ou seja, tens que fazer muitas vezes. Tens que fazer muitas vezes. E isso é uma coisa que, na altura, quando a Elsa às vezes filmamos os dois, eu estou sempre, vamos arranjar aqui uma maneira ou outra, não sei o quê. O que é que eu na altura trouxe? Eu em 99 fiz vídeos de solteiros. Portanto, com entrevista. Eu trouxe a questão da entrevista para os casamentos. Portanto, eu quando faço casamentos... Eu não estava a te perguntar isso. O que estava a te perguntar era, desculpa interromper, mas era, o que é que tu usas no documentário que se calhar vem de facto de teres feito casamentos? No documentário? Sim. O que é que alguma coisa que tragas daí? Talvez a tecnologia, coisas que eu aprendi nos casamentos a nível tecnológico. Portanto, ou seja, comecei a trabalhar com as câmaras mais pequeninas nos casamentos, essas coisas todas, mas a nível de história, ou seja, se calhar é mais ao contrário. É mais as coisas que eu trouxe da televisão e que eu trouxe do cinema documental que trago para os casamentos, porque a coisa foi muito em paralelo. Portanto, ou seja, as entrevistas, uma direção de fotografia mais cuidada, a questão do conteúdo é uma coisa que me sempre preocupou. Tentar perceber o que é que os noivos acham do outro, o que é que os pais acham dos filhos. Portanto, todas essas coisas, todo esse conteúdo, ou seja, foi uma coisa que eu na altura trouxe para os casamentos, portanto, e muitas vezes acabava por descurar a parte, cinematográfica, sei lá, um exemplo muito concreto. Eu filmava a cerimónia toda, todo o discurso do padre de início ao fim, até cheguei a um determinado ponto, isto faz sentido. Porquê? Porque havia sempre aquele receio de perder alguma coisa, porque havia noivos que queriam ter a cerimónia toda, e depois eu, como estou sozinho, portanto, não conseguia fazer os B-roll, e isso muitas vezes acabava por me revoltar, de certa maneira, e hoje em dia já não consigo fazer casamentos sozinhos, apesar de ser possível fazer casamentos sozinhos, mas tens que abdicar de facto de muita coisa, porque eu sempre estive muito preocupado com a questão do conteúdo. E isso é uma coisa que vem da televisão. É uma coisa que vem muito da televisão, que é a questão das entrevistas. Eu senti muito isso num casamento que vi teu. Sabes que traficaram um casamento teu
houve alguém, já não sei quem é que fez isso, que mostrou um casamento do Jorge Pelicano. Pá, e eu achei uma delícia, pá, muito bom, estás a ver? Tinha aquela cena de alguém que sabe contar uma história, que tinha conteúdo, sabes? Não era aquela cena clichê do casamento. Pá, achei brutal. Obrigado. Epá, é assim, eu sou um bocado inseguro, não, eu estava a ver as tuas imagens, isto é que é mesmo fixe, mas... não, eu acho que isso é um problema nosso, eu vejo as tuas e eu acho que as tuas é que são fixe, estás a ver? Vejo as do Vítor a mesma cena. Exatamente, é isto. Epá, mas é assim, eu acho que há uma coisa que o Vítor também fala, e tu falas, é uma coisa que de facto storytelling é tentares contar uma história, e isso... Podes contar num casamento, num documentário, numa ficção, numa publicidade, num vídeo institucional. Eu todos os dias, ainda hoje, sei lá, o meu dia de trabalho, hoje estou a fazer uma série documental, mas também estou sempre a pensar plano contra plano, a reação, os silêncios, os picos, as respirações, começar logo, se calhar, com a cena mais... Por exemplo, uma das coisas que... começar logo pela cena mais forte, talvez. Eu antigamente fazia muitos casamentos, tipo, era muito cronológico. Ou seja, começava no noivo, depois vai para a noiva, depois vai para a igreja, depois vai não sei o quê. Hoje em dia não. Hoje em dia as coisas estão todas misturadas, layers, trabalhar as vários layers ao mesmo tempo, e é isso que neste momento me dá cada vez mais motivação, não é? Ou seja, misturar tudo, não é? Portanto, é isso que... Acho que foi no workshop que eu te conheci, Carlos, porque eu já conhecia o teu trabalho, mas eu pessoalmente só te conheci no workshop de Something Blue, salvo erro. Houve um dos palestrantes, que já não me lembro quem é que foi, que disse que a razão disso fazer sentido, ou seja, essa montagem não pela ordem cronológica, bate muito certo com a nossa memória, porque a nossa memória é feita de lapsos, não é digamos, não tem uma ordem cronológica. Então aquilo acaba por bater certo com a forma como nós nos lembramos do dia. Não de uma forma cronologicamente temporal, mas por lapsos, às vezes por momentos. Por flash, não é? Tens flash. Exatamente, é isso, exatamente. No fundo, aquilo é a tua memória, e nos casamentos acho que o sentido é mesmo esse, é criarmos ali um registro, uma memória para depois mais tarde recordar. Sim. Acho que é muito giro. Sei lá, mas por exemplo, mas mesmo assim, eu hoje em dia, eu sou muito crítico do meu próprio trabalho, pronto, é que se calhar nós todos somos críticos do nosso próprio trabalho. Pronto. Mas, por exemplo, hoje em dia eu tenho muita esta... há bocado quando estava a ver momentos do Vítor e do Nuno, por exemplo, esta questão do plano contra plano, da reação, portanto, o mendigo está a ver a imagem dele na televisão, depois tens logo o contraplano, todas essas coisas. Isso era uma coisa que eu também fui... o cinema permitiu-me depois trazer isso para o meu trabalho, não só na SIC, mas também nesta produtora onde estou agora, porque eu muitas vezes ficava preso sempre à espera que as pessoas dissessem alguma coisa de jeito, não é? E depois precisava de fazer... Não precisava fazer o contraplano e não conseguia. E hoje em dia tenho muito mais cuidado com isso, porque esta questão da ação-reação é uma coisa que hoje em dia estou sempre muito porque isto está sempre presente. Sempre quase um presente. Diálogo, não é? É quase um diálogo, sim, porque é essa dinâmica que é muito importante. Sei lá... E às vezes quando eu estou a falar com o editor que eu esteja a trabalhar, eles muitas vezes estão preocupados com imagens mais bonitas, essas coisas, e muitas vezes essa questão da ação-reação muitas vezes às vezes acaba por as pessoas não estão tão atentas, não é? Portanto, mas isso é uma questão de treino, é uma questão de treino também, percebes? Eu acho que isso é mesmo... passa muito por aí, por uma questão de treinares isso, não é? Mas pronto. Ok. Bem, já está a ficar um bocadinho longa a nossa conversa. Não sei se querem fechar com alguma coisa, com algum pensamento que tenham, porque isto realmente dá sempre pano para mangas. Nós pegamos num tema e há sempre ramificações para tudo quanto é lado. Podemos explorar esses temas, se calhar, numa próxima oportunidade. Para finalização, não tenho assim nada
assim, especial a dizer. Tu é que devias dizer, Elsa, uma reflexão. Uma reflexão. Não, sabes que eu não preparei uma reflexão. Se havia coisa para falhar, era o primeiro live. E foi o que aconteceu, foi logo no início. Mas não. Queria Estamos então todos agradecer. aqui, duas câmaras profissionais, um telemóvel e uma webcam, pronto. Estamos aqui com uma panóplia de câmaras. Não, foi curioso porque realmente ontem deu luta com o Jorge e com o Carlos e hoje aconteceu comigo. Hoje, precisamente precisava funcionar, aconteceu comigo. Eu acho que eu se calhar queria fazer uma reflexão e se calhar um resumo disto. Que o nosso trabalho é óbvio que a questão da paixão acho que está presente em todos nós. Portanto, isso é uma questão que é importante. E falámos também muito da questão da tecnologia. Mas a tecnologia, de facto, e o Vítor falou muito nisso, ajudou. Sem dúvida que ajudou. Sim. Nem que seja para evitar comprar, alugar helicópteros. E hoje em dia já é possível com um drone fazer pequenas coisas. Sim. Mas é isso, a base, e é se calhar isso que se calhar tenho de transmitir, a base de tudo que é a linguagem cinematográfica ou a linguagem audiovisual, portanto, a linguagem audiovisual também é muito idêntica, portanto, ou seja, tem que estar presente para conseguirmos contar a história, não é? Portanto, isso essa linguagem pode ser utilizada nos casamentos, nos documentários, nas reportagens televisivas, no cinema, portanto, sem isso eu acho que as câmaras, as A7S, as A3, as 4 e as 5 podem filmar muito bem, mas essa linguagem tem que lá estar. É uma mera ferramenta, é uma ferramenta, sim, eu concordo perfeitamente. Eu também. É uma ferramenta de suporte, mas o que está antes na criatividade acho que isso é o fundamental de facto. Eu tinha um professor que dizia que não importa o que tens entre as mãos, importa o que tens entre as orelhas. E eu acho que é verdade. Eu acho que está no modo como tu contas a história, não é? Uma história depende essencialmente do modo como é contada. E tu olhas para ainda para hoje, tu olhas para filmes teus, Vítor, de há 10 anos e aquilo é bom. É bom. É bom porque a história é boa. A história é boa, está bem contada. Sim. Está bom, é bom, vai ser sempre difícil. Depois pode mudar, claro, a estética, mas o conteúdo, não é? Sim. É bom. A riqueza está aí. Muito bem. Bom, queria então agradecer-vos mais uma vez por estarem aqui comigo hoje, nesta conversa. Obrigado. Foi um gosto. Obrigado, e espero encontrarmos mais uma vez. E faz mais, estou à espera de ver quem são os próximos convidados, quero eu estar lá a ouvir também. Combinado. Ok. Olha, obrigado, pessoal. Toda a gente a ver. Até uma próxima. Um grande abraço. Um abraço, pá. Um abraço. Obrigado.